noite a todos. É, Mais uma vez estamos aqui, né? Em continuidade do livro Os Mensageiros, estamos hoje no estudo do capítulo 24, A Prece de Ismália. Gente, vocês ouviram os cachorrinhos aí, vocês desculpem, porque aqui em casa tem tanto cachorro, tá? Semana passada, né, nós tivemos o capítulo 23, falando sobre ainda os irmãos que têm dificuldades, são atendidos no posto de socorro, né? Os que dormem, os que vimos anteriormente, os que estão dementados, né? E hoje nós vamos ver a Ismália fazendo uma prece por esses irmãos. Pode passar, Ivan, por favor. Dentro de poucos instantes, reuníamos-nos de novo ao grupo. O administrador fez um sinal luminoso em forma triangular e observei que todos os cooperadores se puseram de pé em atitude respeitosa. É o momento da oração no posto de socorro, disse Alfredo, gentil como a prestar-nos esclarecimentos precisos. O sol desaparecera no firmamento, mas toda a cúpula celeste refletia-lhe o disco de ouro. Os tons crepusculares encheram as vizinhanças de maravilhosos efeitos de luz, muito visíveis agora ao nosso olhar, porque Alfredo, sem que eu pudesse conhecer o motivo, mandara apagar todas as luzes artificiais antes da oração. No centro dos pavilhões, a sombra se fizera, desse modo, muito intensa, mas o novo aspecto do firmamento, banhado em tonalidades sublimes, dava-nos a impressão da permanência em prodigioso palácio, em virtude do imenso teto azul iluminado à distância. Eu coloquei essas cores aqui propositalmente, né? Não sei se quem está no telefone consegue perceber, né? Porque eu imaginei. Pois é, né? As cores do crepúsculo. Antes disso, eu queria chamar a atenção aqui, porque o administrador, que é o Alfredo, ele fez um sinal luminoso em forma triangular. Bom, ele poderia ter feito em forma circular, em quadrado, em outra forma, né? Mas por que em forma triangular, né? Porque a forma triangular, ela representa o equilíbrio, tá? E a harmonia entre o corpo, mente e espírito. E é um símbolo da evolução espiritual e da conexão entre o plano espiritual e o plano material. Então, tem um sentido dessa forma triangular, né? E os cooperadores aí nessa hora, né, todos se colocarem em atitude respeitosa, porque os momentos de oração lá nos planos espirituais são momentos muito preciosos, né? São momentos em que todos param, diferentemente de nós, né? Que vamos atropelando tudo, fazendo tudo atropelado, nem temos esse momento. É um momento de alimentar o espírito, né? E vocês perceberam, quando vai narrando para a gente aí, que o sol, né? Ele desaparecera, mas a cúpula refletia ali o disco de ouro, né? E quando a gente começa a ler isso aqui da primeira vez, a gente pensa o quão lindo isso aqui não deve ter ficado, né? Lá em cima, olha que lindo que deve ter ficado lá em cima. E ele fala aqui que o Alfredo pediu para apagar as luzes, que ele não conhecia o motivo, mas eu imagino que é para que pudesse observar naturalmente, sem luz artificial, a beleza da natureza que tinha ali naquele momento, né?
Dentro dos pavilhões ainda tinha muita sombra, né? Mas o firmamento, ele estava banhado em tonalidades sublimes, né? Eles tinham a impressão que eles estavam dentro de um palácio, né? E olhava para cima com para aquele imenso teto azul iluminado à distância. Se a gente fizer um esforcinho, a gente pode se sentir num lugar desse, né? E pensar, olhar para o céu e ver aquela imensidão, né? Azul. Deve ter ficado maravilhoso lá. Então, quer dizer, além do momento ser precioso, a natureza ali, ela colaborava, né? Para, como diz, para emocionar, para tocar aqueles corações que estavam ali naquele momento. Tudo completava esse momento, né? Para que a prece pudesse ela sair realmente de dentro. Tudo tocava cada um que estava ali. Inclusive, né? De uma certa forma, até mesmo aqueles que não estivessem tão acordados ali, eles iam receber também um pouco dessa energia aí. Pode passar, por favor. Fundamente impressionado, procurei convizinhar-me mais do pequeno grupo de companheiros. Então, quer dizer, não eram muitas pessoas, não, né? Pequeno grupo de companheiros. Do quadro de colaboradores do castelo, apenas algumas senhoras permaneciam junto de nós, como se estivessem fazendo honrosa companhia à nobre Ismael. Os demais, homens e mulheres, mantinham-se nos lugares de serviço que lhes competiam, não longe das criaturas mumificadas. Interessante, né? Porque, no primeiro momento, a gente pensa que está todo mundo num local aberto ali, como eu diria, um salão aberto, não sei, um espaço aberto, né? E todos juntos. Mas a gente percebe aqui, então, que esses trabalhadores estavam espalhados, né? Ao longo lá das edificações. Notei que, embora instado, Aniceto esquivou-se à chefia espiritual da oração, alegando que, por direito, essa posição cabia à devotada esposa de Alfredo. Instado quer dizer chamado, né? Aniceto, ele foi apontado, chamado para fazer essa oração, mas ele não quis, né, chefiar essa oração, e que essa posição era para a esposa de Alfredo. Ismália, então, num gesto de indefinível delicadeza, começou a orar, acompanhada por todos nós, em silêncio, salientando-se, porém, que lhe seguíamos a rogativa, frase por frase, atendendo a recomendações do nosso orientador, que aconselhou repetir em pensamento cada expressão, a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia, numa só vibração. O verbo, aí eu coloquei em vermelho, porque o verbo, né, eu fui pesquisar um pouquinho sobre isso, e ele simboliza a materialização do pensamento, inclusive de Deus, né? Que Jesus, ele, do princípio, que ele fala assim, no Evangelho de João, ele abre com a frase assim, ó, no princípio era o verbo. E ali ele se refere a Jesus como a palavra de Deus, que já existia antes da criação, e através do qual tudo foi criado. Então, o verbo também, ele está ligado à ação, à realização e à concretização de uma ideia, né? O verbo, ele
ele dá forma às ideias, porque a gente pensa e quando a gente verbaliza, esse som, ele vai dando forma ali a cada ideia e pré-determinando já, né, aquilo que a gente está pensando. Então, o verbo é muito importante. Falar é importante, né, e perigoso, né? Nós precisamos de ter cuidado. Inclusive, quando a gente está pedindo por alguma pessoa numa oração, é importante verbalizar o nome. O nome, ele tem uma energia muito forte. Então, quando a gente, naquela oração, a gente. Aí eu fui parar para pensar, deixa eu terminar, quando naquela oração a gente verbaliza o nome, né, é sintonizar aqui o som, né, que está falando aqui, o som à ideia, né, ao que nós estamos pedindo para aquela pessoa. Então, a gente vê realmente nessas orações que a gente às vezes recebe, às vezes até o pessoal faz aquelas oração de São Judas Tadeu, essas oraçõezinhas, sempre tem um lugar para a gente falar o nome de quem a gente quer, para quem a gente está rezando, que seja o nosso, que seja de outra pessoa. Então, porque é importante verbalizar, né? Alguém quer complementar? Quer complementar, Renata? Sim, eu achei isso aqui muito interessante, porque a gente tem um certo receio, né, em realizar orações, para você ver, eu não sei se em todos os ambientes, mas na nossa casa espírita, as pessoas, quando são convidadas a fazer uma oração, todo mundo, né, meio que se esquiva, como se você não se sentisse capaz, né, de acessar naquele momento esse potencial. A gente sabe que essas coisas não são verídicas. Mas uma coisa que é muito importante e que eu aprendi isso há muitos anos atrás, eu aprendi que, quando alguém ora, quando alguém vai fazer uma oração, como a Ismália foi fazer aqui, como a Denise fez no início, eu sempre acompanho mentalmente a oração que a pessoa está realizando. Sempre acompanho. Sempre acompanho mentalmente, porque eu aprendi que quando a gente acompanha uma oração que está sendo verbalizada, você potencializa ela, porque se você se coloca na mesma faixa de pensamento. E isso é uma instrução poderosíssima, por quê? Porque a gente tende a divagar com os nossos pensamentos, não é? Às vezes alguém começa a dizer alguma coisa, fazer uma oração, e a mente da gente deseducada, que está, né, envolvida com tantos outros pensamentos, é claro, a mente não para de ser mente, o cérebro não para de pensar, mas a gente divaga, a gente sai dali. E quando você se coloca acompanhando a oração que a pessoa está fazendo, você está na mesma sintonia, você entrou no mesmo padrão. O seu pensamento não divaga, porque a sua atenção está com quem está falando. Então você está ali. Não tem condição de você sair dali, ir para o supermercado, pensar qual carne que você vai levar. Não tem. Então eu aprendi isso há muitos anos atrás e eu achei, assim, muito bonito. Eu acho que eu já tinha visto alguma referência em outro livro, não me lembro. E a hora que eu li isso daqui e que você e lia outras passagens do livro, e que você falou, eu lembrei novamente, eu falei: "Gente, é verdade, eu preciso falar isso". Gente, é muito importante quando alguém estiver fazendo uma oração, né, nos convidar, vai fazer uma abertura, vai fazer uma oração por alguém, né. "Ah, é seu aniversário, vamos fazer uma oração para a Rosa?". Todo mundo se coloca na mesma oração, porque a gente não divaga, né.
A gente não tem como pensar, se fosse eu, não falaria isso, falaria aquilo, porque olha só como que a gente faz isso, tá? A gente faz isso. Então, o pensamento da gente não foge para lugar nenhum, porque a gente está acompanhando com quem está orando. Uhum. Possibilidade. A prece pode ser simples. A prece pode ser a prece que você elegeu para a sua vida, o Pai Nosso, né. Às vezes as pessoas são muito críticas: "Olha, vai fazer uma oração, só ora o Pai Nosso, a Ave Maria, está recitando". A pessoa está ali, gente. Ela está ali dentro daquela oração. Mas eu não tenho que me preocupar se ela está recitando e está lá no supermercado pensando na carne, não. Eu estou acompanhando a oração. Então eu estou endossando, eu estou fortalecendo aquela vibração. Olha só para você ver que coisa magnífica, não é mesmo, Rosa? É o que você está reforçando, né, Renata? Que interessante, né? Eu não tinha pensado nisso. Olha para você ver quanto que a gente aprende o tempo inteiro. Acho que nunca mais eu vou esquecer disso, né? Cada expressão, aqui ele fala que eles foram convidados, aconselhados a repetir cada expressão a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, que a Ismália ela ia falar, mas e ao som e a ideia numa só vibração. É muito interessante, é muito bacana, né? O som, porque você sente, né. Então, se eu estou prestando atenção ao que você está dizendo, eu estou inteira com você. O que Uhum, você fala me toca. Por isso que a gente costuma se emocionar com as orações que a gente ouve, as uhum, pessoas sorrindo, porque a gente está ali, dentro naquela sintonia. Então aquelas palavras, elas reverberam em nós de uma forma muito potente, muda o nosso padrão, muda o nosso padrão. uhum. E quando a gente não está atento, não está presente, a pessoa acaba de fazer oração, você fala: "Ai, já acabou?", né. Quando a gente divaga. Então assim, é um exercício de uma reflexão e um reflexo muito produtivo para a gente se habituar a fazer, né. É a mesma coisa quando você está ouvindo uma pessoa, alguém está conversando conosco, você está ouvindo ela prestando atenção, e quando você está ouvindo ela sem prestar atenção, ela fala, você não sabe o que que ela falou. Ela está em uma oração, ela está reproduzindo um verbo, um sentimento. É, A intenção dela é outra, pode ser outra, ela pode estar contando uma fofoca, ela pode estar falando qualquer outra coisa, mas ela está reproduzindo alguma coisa, né, e a gente dispersa. E assim, então para a gente prestar atenção, porque às vezes a gente concorda com coisas que não deveria concordar, porque a gente não prestou atenção. E a gente, por não prestar atenção, às vezes deixa passar algumas coisas que a gente poderia modificar, dizer algo diferente, né, depois que a pessoa se expressa, porque a gente presta atenção. Então todo o verbo que ele é pronunciado e você está atento a ele, se ele está sendo pronunciado para trazer uma mudança, né, então Jesus era como você citou bem, Jesus é o verbo vivo, né, era a palavra viva. A palavra que caminhava conosco. E tudo que ele falou chama tanto a atenção, que parece que hoje, né, a gente ouve os ensinamentos dele, que infelizmente nem sempre foi assim, e aí a gente fala assim: "Gente, é tão atual, por que que é tão atual, né?". Porque nós estamos prestando atenção. Então vem em direção às nossas necessidades. Obrigada, Rosa. nada, nós que agradecemos essa grande dica, essa grande informação aí, realmente é muito importante. Pode passar, Elaine, por favor. Senhor, começou Ismália comovidamente.
Dignei-vos assistir os nossos humildes tutelados, enviando-nos à luz de vossas bênçãos santificantes. Aqui estamos, prontos para executar vossa vontade, sinceramente dispostos a secundar vossos altos desígnios. Conosco, Pai, reúnem-se os irmãos que ainda dormem, anestesiados pela negação espiritual a que se entregaram no mundo. Despertai-os, Senhor, se é de vossos desígnios, sábios e misericordiosos, despertai-os do sono doloroso e infeliz. Acordai-os para a responsabilidade, para a noção dos deveres justos. Magnânimo Rei, apiedei-vos de vossos súditos sofredores. Criador compassivo, levantai as vossas criaturas caídas. Pai justo, desculpai vossos filhos desventurados. Permiti caia o orvalho do vosso amor infinito sobre o nosso modesto posto de socorro. Seja feita a vossa vontade acima da nossa. Mas se é possível, Senhor, deixai que os nossos doentes recebam um raio vivificante do sol da vossa bondade. Então aí Ismália vai pedindo, né, por aqueles irmãos que estão adormecidos, aqueles que negaram a, a vida espiritual, aqueles que acreditaram que o sono era, que a morte era o sono eterno, até o dia do juízo final, né? E ela vai pedindo com o coração para despertá-lo se for do desígnio, né, de Deus. Mas ela vai pedindo e ela vai atribuindo, né, falando aí, né, acho que nem é a palavra atribuir. Ela vai nomeando, né, Deus aí de magnânimo rei, criador compassivo, pai justo, né? Então ela recorre a esse Deus como como pai, né? Pede para ele, desculpa esses filhos desventurados, que ele pai, é criador compassivo, né? Aquele que entende, que perdoa, que é bondoso, né? E ela vai discorrendo aí, pedindo para ele, para que a misericórdia dele alcance aqueles irmãos que estão ali dormindo, que estão naquela situação, que não são felizes ainda, né? Ainda não têm a paz de espírito por N questões, né? E ela pede que seja feita a vontade dele, mas que, se possível, né, que ele permita que os doentes recebam um raio do sol, da bondade dele que vivifica, que traz a vida, né? E ela fala também, chama esses irmãos de humildes tutelados, né? Essa palavra tutelado, né? Remonta ao cuidado, né? Quem está sob a minha tutela está sob o meu cuidado, né? Sob a minha responsabilidade. E ela, assim, vai pedindo por eles de uma forma muito amorosa. Alguém quer fazer algum comentário sobre essa parte? Pode passar. Quer fazer, Renata? Eu acho muito bonita a exaltação a Deus, né, a É. Deus, ela está pedindo ao Pai. A exaltação a Deus, o reconhecimento, né, a gente reconhecer que o nosso criador é tudo isso, é maravilhoso. "Ah, mas para que que eu vou falar isso com ele se ele já sabe que ele é?" Ora bolas, ele sabe que ele é, né. Quem precisa entender que sabe que ele é isso tudo sou eu, Uhum. os nós, não é. Então eu acho muito bonito quando a gente consegue
formular uma oração assim tão sentida, aonde a gente reconhece essa paternidade, essa divindade, essa grandeza, né. E a gente vai pedir, é claro que a gente vai pedir, a gente precisa pedir, é por quem pode oferecer, né. Então peçamos, mas diante da nossa necessidade, que vai ser entabulada ali no petitório, a gente precisa entender que existem coisas muito mais grandiosas, né, a nossa dor, a nossa necessidade, ou a necessidade das pessoas pelas quais a gente está pedindo, intercedendo, elas são grandes, sim, mas a gente também precisa pensar que existe um conjunto de coisas que transcendem. E eu não preciso tentar compreender o que transcende, porque o que transcende a gente não vai conseguir compreender, né, a divindade a gente não pode compreender, a gente não tem substância para isso, a gente não tem bagagem para isso. Mas reconhecer e louvar, ela louva esse criador, né, louvar. Então, você imagina, ela fazendo isso, ela foi convidada de repente, então é uma prece sentida e espontânea, não é algo que ela escreveu, ela buscou no coração. E Uhum. todas as outras pessoas que foram convidadas a participar dessa oração, acompanhando a fala dela, né, olha olha o que que vai acontecer, você vai contar para gente? Uhum. Em toda oração, a gente sabe que a gente deve louvar, pedir e agradecer, né? Uma oração ficar completa. Pode passar. Antes, deixa eu só fazer uma observação aqui também, porque Ismália, ela fala, em alguns momentos, ela coloca os irmãos ali, a serem cuidados, como nossos humildes tutelados, nossos doentes. E algumas vezes ela coloca, são vossos filhos, ó Pai, são vossas criaturas, são vossos súditos. Quer dizer, é lindo isso também, né? Ela nos desvincula. Né? Nós somos filhos de Deus, né? Em qualquer situação. Ela fala, levantai as vossas criaturas caídas, né? Nós somos dele, né? Então, em qualquer situação. Pode passar, Elaine, por favor. A voz de Ismália penetrava-me o recesso do coração. Observando-a por um momento, reparei que a esposa de Alfredo se transfigurara. Luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo, em particular do tórax, cujo âmago parecia conter misteriosa lâmpada acesa. Então, aqui, a Ismália, dá para perceber, né, pela quantidade de luz que ela irradiava, principalmente do tórax, né, é o chakra cardíaco, né, parecia que tinha, né, uma lâmpada lá dentro, né. Imagina, né, deve ser muito bonito, né, deve ser muito bacana isso. Então, por aí dá para a gente perceber a evolução de Ismael. Em vista da ligeira pausa que imprimira a oração, observei a nós outros, verificando que o mesmo fenômeno se dava conosco, embora menos intensamente. Cada qual parecia ali apresentar uma expressão luminosa gradativa. As senhoras que acompanhavam Ismália estavam quase semelhantes a ela, como se trajassem soberbos costumes radiosos em que predominava a cor azul. Em seguida, tínhamos Alfredo, cuja luz era de um verde suave e sugestivo, sem grande esplendor. Depois dele, vinham alguns servidores ostentando na fronte claridades sublimes, expressas em variadas cores. E logo após, Vicente e eu mostrávamos fraca luminosidade, a qual, porém, nos enchia de júbilo intenso, considerando que a maioria dos cooperadores em serviço
apresentava o corpo obscuro, como acontece na esfera carnal. Então, ali nós vimos uma escala de luzes, né? Cada um ou cada grupo expressava um tipo de luminosidade. E essa luminosidade, é claro, ela está ligada à nossa condição moral, né? À nossa condição de aprendizagem, de trabalho, um todo, né? Que eleva a nossa condição moral. Então, ali, Ismália estava a mais iluminada, as senhoras que a acompanhavam estavam quase como ela, mas não predominava a cor azul. Aniceto tinha um lilás, né? Alfredo tinha uma luz verde. Alfredo ainda, né? Mais abaixo do que ela, ainda sem grande esplendor. Um dia, né? Todos nós chegaremos lá. E os servidores, que na fronte eles tinham algumas claridades de cores variadas. Então, isso aqui está mostrando para nós, e André, mas Vicente, eles tinham uma fraca luminosidade, mas eles já estavam muito felizes, porque era melhor aquela fraca luminosidade do que o corpo obscuro, né? Como nós aqui da esfera carnal. Então, ele já estava muito feliz. Já tinha começado o primeiro contato da luzinha para ser acesa, né? Daí para frente, agora, talvez ficasse mais fácil. Primeiro acendimento já havia sido feito. E, oi? A hora que eu li, eu pensei assim, gente, será que quando eu desencarnar eu consigo levar uma luzinha de LED? Porque De eu vou LED, de LED é pouco na paga. despista assim, ligo. Tô brilhando. Porque Porque isso tem que levar. vocês lembram nos capítulos atrás que o André, quando ele passou lá pelo tratamento, né? Aham. Vicente, aí depois, na oração lá, ele viu que ele e Vicente, eles em companhia de Aniceto, né? Eles conseguiam resplandecer uma luminosidade, e eles ficaram felizes pra caramba. Ainda Mas bem já houve vezes que ele não conseguiu, né? Antes do que tratamento, ele não conseguiu, ele ficou meio mucambuzo. Eu falei, eu também ficaria mucambuza. Eu acho que eu vou pedir para levar uma luz de LED. agora, o que é interessante aqui, é que eles viram que tinham espíritos aqui com uma luminosidade muito maior, mas eles não deixaram de ficar felizes com a conquista que eles já tinham, né? É o que eu estou falando, já acendeu uma luzinha. Então, é importante a gente também valorizar o que nós já temos, né? O que nós já caminhamos também. E uma coisa interessante é que as cores, né? A gente sabe que as cores, elas têm uma representação do que do que é oferecido, né, por esses espíritos, por exemplo, quando eles estão em ambientes. Já houve médiums que relataram, por exemplo, que numa sala de passe, numa sala de tratamento, tem os trabalhadores, né, tem os mentores, os trabalhadores responsáveis por aquela tarefa, e tem espíritos que vêm fazer a desinfecção Uhum. espiritual. Isso não é feito com produto de limpeza, Não. é feito com as luzes Luzes. que eles produzem. Então, por exemplo, na sala de passe, em alguma literatura, já foi relatado que espíritos que irradiam uma luz verde serafina, que o verde é uma cor que esteriliza, o lilás é uma cor associada à cura, né? Então, para você ver que tudo tem conexão, porque senão a gente podia pensar assim, do mais claro, né? Do claro que cega, até o mais baixinho, assim, que é meia luz, tudo é claro. Não, tem suas Não. variações. E essas variações existem porque elas entregam
coisas diferentes, Sim. né. Uhum. Inclusive os nossos chakras, para cada um é uma cor de luz, né? Para cada um é uma cor, quando a gente fazer a ativação dos chakras. Pode passar, Elaine, por favor. Com voz pausada e comovedora, Ismália prosseguiu. Temos ao nosso lado, Senhor, infortunadas mães que não souberam descobrir o sentido sublime da fé, resbalando imprudentemente nos despenhadeiros da indiferença criminosa. Pais que não conseguiram ultrapassar a materialidade no curso da existência humana, incapazes de ver a formosa missão que lhes confiastes. Cônjuges desventurados pela incompreensão de vossas leis augustas e generosas, jovens que se entregaram de corpo e alma aos alvitres da ilusão. Muitos deles atolaram-se no pantanal do crime, agravando débitos dolorosos. Agora dormem, Pai, à espera de vossos desígnios santos. Sabemos, contudo, Senhor, que este sono não traduz repouso do pensamento. Quase todos os nossos asilados são vítimas de terríveis pesadelos, por terem olvidado no mundo material os vossos mandamentos de amor e sabedoria. Sob a imobilidade aparente, movimenta-se-lhes o espírito entre aflições angustiosas que, por vezes, não podemos sondar. Então, aí ela vem desfiando aqui, né? Quem são esses irmãos que estão ali? Mães que não souberam descobrir o sentido sublime da fé, né? Que não conseguiram exercer esse papel de mãe, né? Abençoado, orientando, colocando seus filhos dentro do amor, do caminho reto, né? Pais, né? Que às vezes só trabalham e adquirem coisas materiais e dão muito materialmente, mas não conseguiram mostrar para os filhos a importância do lado espiritual, da simplicidade, né? E aí vem os cônjuges, vem jovens, e tudo tão atual, né? Tudo muito atual. Dá para a gente trazer para agora. E aí muitos destes foram só agravando seus débitos, né? Porque cada vez mais distante das verdades espirituais, foram cada vez mais contraindo débitos. E hoje eles estão dormindo, né? Que é uma forma de misericórdia divina, né? Porque tão dementados, tão adoecidos nos planos mais densos, eles foram resgatados e dormem para poder começarem, já iniciar um tratamento, né? Ainda dormindo. É uma forma já da misericórdia divina atuar, agir. E eles estão aí, né? Parece que repousando, mas o pensamento continua vivo, né? A mente vivendo a vida que eles tinham, né? Portanto, tantos pesadelos, tantos rostos assim com expressões horripilantes, né, que nós vimos ali para trás nos capítulos aí que a gente já estudou. Então, mas o espírito ele está aprendendo, né? Assim como a gente vê pessoas deficientes, crianças às vezes paralisia cerebral, mas o espírito está aprendendo, está preso ali por uma necessidade, né? Tal qual esses aí. Eles estão adormecidos ali, mas movimenta-lhes o espírito, né? Em aflições angustiosas, que por vezes não podemos sondar. Quem somos nós para imaginar tantas dores,
tantas tristezas, né? Não, é muita coisa, né? Nestes que estão ali aguardando para acordar. Ô, Rosa, você me permite? Sim, claro. É, quando eu li isso aqui, me veio tanta coisa à mente, porque assim, você fica imaginando terríveis pesadelos, né? Muitos vivem terríveis pesadelos por terem olvidado, por terem esquecido no mundo material os vossos mandamentos de amor e sabedoria. A gente, né? A gente. Hoje nós estamos correndo atrás, né? Contra o Das tempo. possibilidades para não nos desvirtuar, para não fugir do caminho. Uhum, Claro que a gente ainda vai tropeçar, a gente vai cair. Isso não é algo que a gente não deva esperar, né? uhum, Mas é algo que a gente tem condições de lutar para evitar o que a gente consegue enxergar e minimizar aquilo que a gente ainda não consegue evitar, mas a gente já pode minimizar também, né, as nossas, infelizes faltas. Mas eu fico observando, assim, as pessoas, eu aprecio observar as pessoas, e tem umas características, assim, que me chamam muita atenção. Dentro de família, a gente consegue fazer essas observações. Tem pessoas que são extremamente inquietas, né, elas é uma inquietude dentro delas, não é porque elas são criadoras e elas, né, estão sempre com aquela mente movimentando para criar, não. Elas têm uma inquietude dentro delas, parece que nada, que movimento nenhum, que busca nenhuma consegue trazer calma, consegue apacentá-las, né. Você vê que elas estão sempre assim, eh eh, uma observação mais interna, você parece que elas estão sempre em combustão, né. uhum, Tem pessoas, assim, que eu vejo, eu falo: "Gente, mas" eu tenho a liberdade de falar, eu falo assim: "Mas que inquietação é essa que você está nela? Sosse "Ah, eu sou assim mesmo", eu falei: Mas você pode é, acalmar, calma", né. Mas é óbvio que não tem a ver quando a gente fala calma, não é porque o momento que está acontecendo ali em torno dela está deixando ela assim, não. Ela é assim, é uhum, uma inquietação da alma, né, é uma busca, o espírito está em busca de alguma coisa. E a gente, como nós somos terríveis contraventores das leis divinas, e a misericórdia divina é muito grande, então ela permite que a gente reencarne e não lembre, mas ela não tira de nós a consciência da falta cometida. A gente não sabe qual é a falta, mas a gente sabe que ela aconteceu, né. Então essas coisas tendem a deixar os espíritos muito tumultuados, tendem a nos deixar tumultuados, mas você vê que tem pessoas que têm um plus, né. Tem um plus, que você fala assim: "Poxa, vamos para a igreja, vamos para o centro, vamos" "Ah, não, nada disso", ela não aguenta, né, ela não uhum, é parece que é um fogo interno, é algo que tá queimando ela. Tem pessoas que me passam essa impressão. uhum, E uma outra coisa, quando ele fala aqui, né, que a imobilidade aparente movimenta-se-lhe o espírito. Eh Sobre a imobilidade aparente, quer dizer, eles estão deitados, eles estão letárgicos, né, estão imóveis, mas é só por fora, porque por dentro, né, o espírito está em combustão, está num movimento, numa desarmonia, numa desagregação, né. E ela fala aqui, entre aflições angustiosas que por vezes não podemos sondar. Porque são tantas camadas, né, são tantos como houve aquele relato lá atrás do André Luiz com aquela irmã, né, a combustão íntima que ela estava, daquela inquietação, né, que ela estava, porque o espírito que não caminhou em paz, ele não consegue acessar a paz. A gente só consegue acessar aquilo que a gente produz, que a uhum, gente vê, do que a gente participa, né. Então, por isso que nós desencarnamos
várias vezes nós estamos buscando mudar esse caminhar, nós desencarnamos muitas vezes assim, ó, né, a tropeços sofridos, e a gente vê isso nas reuniões mediúnicas, que são os relatos, né, da vida que continua, da vida Com, que continua. com certeza, Renata. E no livro Pensamento e Vida fala isso, né? Que as energias que nós emanamos são as energias que nós vivemos também. Está falando aí que ninguém pode ter paz se não construiu a paz, né? Então, além da gente não saber também aí trabalhar as energias dos outros que estão perto da gente, né? Porque você ficar também com uma pessoa agitada assim, você acaba ficando também. Então, por isso a importância da gente estudar e aprender também a, a nos conhecer mais, né? E a produzir com os pensamentos essas boas energias para que a gente não fique assim aqui e vá partir desse jeito, né? É igual você está falando, chega lá assim, mas aqui está cheio, né? Nós somos assim. Se a gente não se policiar, se a gente não se disciplinar, não tiver foco, a gente fica assim. Pode passar, Elaine, por favor. Então ela continua. São eles, Pai, vossos filhos transviados e nossos companheiros de luta, necessitados de vossa mão paternal para o caminho. Quase todos se desviaram da senda reta, pelas sugestões da ignorância que, como a aranha gigantesca dos círculos carnais, tece os fios da miséria, enredando destinos e corações. Deprecando vossa misericórdia para eles, rogamos igualmente para nós a verdadeira noção da fraternidade universal. Ensinai-nos a transpor as fronteiras de separação, para que vejamos em cada infeliz o irmão necessitado do nosso entendimento. Ajudai-nos a compreensão, a fim de que venhamos a perder todo impulso de acusação nas estradas da vida. Ensinai-nos a amar como Jesus nos amou. Também nós, Senhor, que aqui vos rogamos, fomos leprosos espirituais, cegos do entendimento, paralíticos da vontade, filhos pródigos do vosso amor. Também nós já dormimos em tempos idos nos postos de socorro da vossa misericórdia. Somos simples devedores, ansiosos de resgatar imensos débitos. Sabemos que vossa bondade nunca falha e esperamos confiantes a bênção de vida e luz. Então, Ismália, na maior humildade, ela se coloca dentro desta prece também, pedindo para todos, né? E quantas coisas tem nessa prece que dá para a gente falar, quantas coisas que dá para a gente estudar, né? Essa aranha gigantesca aí da ignorância, né? Que vem tecendo os fios da miséria, essa verdadeira noção da fraternidade universal, que não somos cidadão da terra, nós somos cidadãos universais, né? Cidadãos do mundo, não só do mundo, mas do universo. Esse é o que fala que ver em cada irmão necessitar, cada irmão infeliz, um necessitado do nosso entendimento, não do nosso impulso de acusação, né? Sabemos olhar para eles e amar como Jesus nos amou, porque a partir do momento que a gente ama, a gente vai saber compreender, entender, e se por acaso não pudermos compreender, entender, pelo menos nos calar, respeitar, né? E tem muita coisa aqui para a gente falar, né? Aqui também ela coloca que nós fomos leprosos, ela vai retomando aqui as parábolas, né?
leprosos, né? Se não somos do corpo, mas somos do espírito, cegos do entendimento, paralíticos da vontade, né? A vontade a gente quer, mas não faz, não dá conta, né? Filhos pródigos do vosso amor. Então, como todos iniciamos o nosso percurso simples, né, e imperfeitos, nós também já tivemos nesses postos de socorro, né, e somos devedores. Todos nós precisamos resgatar nossos débitos. Então, ela se coloca com toda a humildade dentro da prece. Ela não se exclui, né, da necessidade de também aprender aqui com Jesus, de resgatar os débitos, ela não se exclui, ela não se coloca acima para poder fazer essa prece, ela se coloca dentro, ao lado, né? E isso aí é muito bonito, né? A gente entender que cada um está num ponto e se aqueles irmãos estão naquela situação, e nós, o que podemos fazer por eles, né? Aqui também nós temos situações, né? Todo dia, toda hora, dentro do lar, da nossa casa, no vizinho, nos parentes, enfim, lá longe, quando acontece alguma tragédia, nós também devemos amar como Jesus amou, né? E tentar ajudar. Posso contribuir? Posso. Não posso? Então, pelo menos eu não vou atrapalhar, né? Com pensamentos, com julgamentos, etc. Querem fazer alguma colocação? À medida que você foi falando, eu fui lembrando de todas as passagens evangélicas que estão dentro dessa colocação dela, que ela fecha com o filho pródigo, dá vontade de morrer. É, pois é, Mentira, né? não me dá não, mas eu fico perto disso. Porque as passagens evangélicas que ela cita aqui, né, É, os acontecimentos, né, o paralítico, o leproso, o cego, o filho pródigo, gente, o filho pródigo, do vosso ele amor, é fora da curva. Então, assim, né? Renata, É como você falou, se a gente for estudar só a oração de Ismael, horas, né? A oração de Ismalha é um estudo à parte, porque ela fala de todos nós, dos nossos comportamentos em várias circunstâncias, né? Porque em um momento a gente foi o leproso, mas podemos ter sido conjuntamente cego, conjuntamente paralítico ou em separado, né? Porque a gente também pode ir se libertando e agregando coisas a nós que vai nos adoecendo. Mas, de qualquer forma, ela faz uma leitura dos nossos comportamentos dentro do Evangelho, porque Jesus não veio ensinar para a gente, não existe aquelas parábolas, não existe aqueles acontecimentos que são narrados em vão, não existe, né? Tanto que dentro do Evangelho tem 3 ou 4 casos de paralíticos, né? uhum, Me falha a memória. Então, para você ver, ainda tem os adendos dentro de uma situação, ainda tem depois disso tem 1.2, 1.3, ainda tem. ainda tem. E esses filhos pródigos aqui, que eu acho filhos pródigos do vosso amor, né? Para completar, filhos pródigos do vosso amor. Então, são passagens muito significativas para nós, né? E é isso. Podemos passar, então, Elaine, por favor. Elaine,
Passei. Ah, desculpa. Olhando aqui, não prestei atenção. Fizera esmalha, nova pausa, agora mais longa. Enxuguei os olhos, umedecidos de pranto. Suave calor, todavia, poçava-se-me da alma. E tão intensa era essa nova sensação de conforto que interrompia a concentração em mim mesmo, a fim de olhar em torno, fixando instintivamente o alto. Enxerguei, maravilhado, grande quantidade de flocos esbranquiçados de tamanhos variadíssimos a caírem copiosamente sobre nós que orávamos, exceto sobre os que dormiam. Tive a impressão de que eram derramados do céu sobre nossa fronte, caindo com a mesma abundância sobre todos, desde Ismalha ao último dos servidores. Não cabia em mim de admiração, quando o novo fenômeno me surpreendeu. Os flocos leves desapareciam ao tocar-nos, começando, porém, a sair de nossa fronte e do peito grandes bolhas luminosas, com a coloração da claridade de que estávamos revestidos, elevando-se no ar e atingindo as múmias numerosas. Ainda aí reparava o problema da gradação espiritual. As luzes emitidas por Ismalha eram mais brilhantes, intensas e rápidas, alcançando muitos enfermos de uma só vez. Em seguida, vinham as fornecidas pelas senhoras do seu círculo pessoal. Depois tínhamos as de Aniceto, de Alfredo e dos demais. Os servos de corpo obscuro emitiam vibrações fracas, mas visivelmente luminosas, cada qual naquele instante de contato com o plano superior revelava o valor próprio na cooperação que podia prestar. Então é linda essa parte, né, gente? E do céu vem caindo flocos, né, como se fossem de neve, diante da oração dela, né? E aí eu disse lá atrás que os que dormem lá, né, eles iriam receber. Então, isso aqui, acho que a gente tem que se ater muito a isso. Eles não receberam diretamente, né? Eles receberam após cada floco daquele tocar os trabalhadores que estavam lá, e ali se transformava e saía do peito deles como uma outra energia, né? Como bolhas luminosas. Então, cada um recebia, vamos dizer que fazia aquela transformação e retornava para os adoecidos aquela energia que ele, vamos dizer assim, que ele digeria, que ele transformava, não sei, me pareceu isso. E que aí, cada qual também, de acordo com a sua gradação espiritual, também emitia de uma forma mais forte ou mais fraca, né? Mais luminosa ou menos luminosa, mas todos eles. Antonieta, seu microfone está aberto. Aí está dando uns barulhinhos, obrigada. Então, cada um que estava ali, todos, até mesmo os servos de corpo obscuro, eles emitiam também vibrações. Quer dizer que ninguém ali se fez desnecessário. Todos foram importantes naquele momento, porque cada um, ele revelava o seu valor próprio, né, de acordo com o que ele tinha, era a cooperação que ele podia dar. Então, isso é muito importante, para nós não nos fazermos dispensáveis. Todos nós somos importantes diante dos trabalhos, diante do auxílio ao outro, né? Porque às vezes você fala, não sei nada, não sei quase nada, mas
o amor é o mais importante, a boa vontade, porque através a gente vai ver aqui no próximo slide aqui, que através de cada um de nós é que o outro recebe. E essa parte aí é muito bonita também, né? Ela vem falar para a gente da importância de todos nós. Quer comentar alguma coisa, Ana? Eu achei maravilhoso porque a gente observa como que a espiritualidade trabalha, né, em harmonia, como é belo tudo que o plano espiritual projeta para a vida da gente. Então, quem está em conexão direta, como todos esses trabalhadores estavam, né, estão em conexão direta com o plano mais alto. Todos eles receberam o que era merecido a cada um deles. Porém, os que estavam dormindo, adormecidos, eles estavam totalmente desconectados daquele momento. Uhum, E a espiritualidade não é que, se eles não estão participando, eles não vão receber. Não, eles receberam. Eles uhum, receberam, como você disse, a cota que cada um dos trabalhadores conseguia traduzir de si para eles. É como se cada um recebesse um remédio e, em si, aquele remédio foi diluído em cada um daqueles trabalhadores para ser oferecido de forma gradual, né? Dentro do tempo e da capacidade de absorção de cada um daqueles que dormiam. Mas o que chegou, assim, em excelência do plano espiritual, envolveu aos que estavam participando conscientes, presentes naquele momento, de corpo e alma. "Ah, mas eu não entendi muito bem o que estava acontecendo", não importa, mas estava lá, né, cada um de nós conseguiu acessar as coisas de uma forma. Então eu acho muito bonito, cada vez que, a gente se depara com essas informações, a gente fala assim: "Gente, como que é fantástico, como é realizado os trabalhos, como eles são entregues a nós da melhor pensada e sentida da melhor forma para nós". Então a gente não sabe a dimensão das coisas que nos cercam. Quando a uhum. gente A gente não tem ideia da dimensão que aquilo alcança. Às vezes a gente acha que não é nada, né. E muitas vezes também, né, aqui nesse caso, e a maioria das vezes, eles não têm condição de receber diretamente do alto, né? Precisa passar por nós, que temos uma energia semelhante, para que ele consiga receber aquilo ali. Então, olha o quanto nós somos importantes para os trabalhos, né? Porque vamos dizer assim, é porque a gente vai falar a mesma língua dele, né? Nós estamos mais próximos em energia. Então, é necessário, olha como que é tudo interligado, né? Porque nós todos somos importantes, nós estamos numa teia, todo mundo é uma rede, né? Nós somos uns importantes para os outros. Pode passar, Elaine. E aí a gente vai ver o André, o Aniceto, né? Falando observando o meu assombro, Aniceto falou meus ouvidos. Na prece, encontramos a produção avançada de elementos força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos os que se deem ao trabalho divino da intercessão. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. Então, eu grifei, eu pus negrito aí,
porque a gente escuta e fala sempre que Deus, ele não vem aqui, né? Jesus, eles não se materializam aqui para nos ajudar. Sempre eles vão colocar ao nosso socorro, ao nosso auxílio, a espiritualidade, né? Vai colocar ao nosso auxílio outro ser humano, né? Outra alma. Então, somos nós por nós mesmos, né? E eu fiz uns apontamentos aqui, e tem uma colinha aqui que eu vou falar sobre eles. A gente já está acabando, tá, gente? Que nós nunca devemos nos comparar ao outro, né? Nem para mais e nem para menos. Somos individualidades, cada qual aqui a gente viu que cada um tem uma conquista individual, nós somos individualidades, né? Então, a gente não tem que se comparar. Nós ainda cometemos erros, já cometemos no passado, e ainda vamos cometer alguns, né? Mas é importante a gente ir ganhando consciência de que a gente não deseja errar, né? Cada um colabora com seu grau evolutivo, né? Que a criatura ajuda a própria criatura, né? Nós nos ajudamos. E, então é importante, nesse momento de que nós nos ajudamos, é importante multiplicar a fileira daqueles que querem colaborar com Deus na melhoria do mundo, para que a gente não fique à parte. Olha a necessidade dos trabalhadores, a importância desses trabalhadores lá, o que seriam desses espíritos adormecidos sem esses trabalhadores, né? Então, que a gente possa olhar ao nosso redor, ver aqueles que nos cercam, aqueles que ainda dormem, seja, né, espiritualmente, né, que seja espiritualmente, para que a gente possa orar, conversar, que a gente possa auxiliar no que for possível. Ao mesmo tempo que nós devemos orar também para Deus e pedir que Ele nos ajude a ampliar esses recursos que nós temos, né? Porque quanto mais recursos nós tivermos, crescendo na moral, no trabalho, no entendimento, no amor, nós vamos poder contribuir mais ainda, ajudar a oferecer mais, né? Mas mesmo com os poucos recursos que a gente tem, a gente não deve se intimidar e não ajudar, porque sempre teremos também a ajuda daqueles que estão numa condição de mais recursos que nós fazendo. Nos juntemos a eles, então, vamos fazer juntos, vamos aprender, né? Igual ali, Ismália estava lá, com toda a condição que ela tem. Mas os outros, eles não são menos importantes. E estavam junto com ela no trabalho, aprendendo, auxiliando, caminhando também. Né? Você quer falar, Renata? Alguém mais quer falar alguma coisa? Que aí tem só uma frase aqui para terminar. Não, perfeito. Muito obrigada. Oração não é pedir, é um anseio da alma. É uma admissão diária das próprias fraquezas. É melhor na oração ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Essa frase é de Mahatma Gandhi. Porque a oração tem que sair do coração, né? Seja ela qual. Mais alguém quer fazer algum comentário? Podemos fechar então, gente. Quem vai fazer a oração final? Eu faço, Rosa. Então, tá bom. Agradecemos, Jesus, pela oportunidade bendita dessa noite, por esse encontro de corações. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos envolve com tanto carinho, nos protegendo, nos ajudando, nos amparando, tornando forte a nossa pequena força
e nos ajudando a desvanecer, nos desconectar das nossas imensas fraquezas, através do seu evangelho de amor, através dessas obras maravilhosas, instrutivas, educadoras que nos são oferecidas. Agradecemos pela Rosa, pela clareza, delicadeza dela nos apresentar esse capítulo. Agradecemos pela participação de cada um dos que aqui estão. Pedimos ao Senhor que, se possível for, visite a nossa irmã Denise, ajude a se recuperar do mal que se abateu sobre ela. Obrigada, Jesus, pelo seu coração magnânimo, pela sua amizade, porque mesmo sendo mestre, o Senhor nos chama de amigos. O Senhor nos trata como irmãos. Obrigada, Jesus. Que assim seja. Eu que agradeço imensamente, gente, a oportunidade, agradeço a todos vocês. Até a próxima semana, se Deus quiser. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Até mais, boa noite.